Vamos lá, gente. A primeira fase, então, da dosimetria da pena, que é a fixação da pena base. O que é a pena base? Para se estabelecer a pena base, o magistrado ele deve se limitar ao limite mínimo e ao limite máximo da pena em abstrato de cada tipo penal. Vou dar como exemplo e vou utilizar como exemplo aqui o crime de roubo, artigo 157. No crime de roubo, a pena varia entre 4 a 10 anos. Ou seja, a pena base, tá? A pena base do réu, o juiz vai ter que se limitar entre 4 a 10 anos. E aí eu só queria fazer uma ressalva aqui. Na fixação da pena, gente, o juiz não pode extrapolar os limites das penas. O juiz não pode fixar, lembrando, crime de roubo simples, né? A pena é de 4 a 10. Ou seja, a fixação da pena do juiz num crime de roubo não pode ser abaixo de 4 anos, ou seja, não pode ficar abaixo do mínimo, e nem acima de 10 anos. Ou seja, que vai estar extrapolando o máximo. Ou seja, na fixação da pena do juiz, o juiz ele fica restrito, ele fica limitado aos limites do tipo penal, os limites da pena. Ou seja, toda a pena do juiz tem que ser fixada entre esse limite. Todo tipo penal, vocês sabem que tem uma pena, né? Que tem o mínimo e o máximo. Ou seja, vocês têm que se limitar a esse limite. Vocês não podem fixar a pena abaixo do mínimo e nem acima do máximo, beleza? Então, bacana. Como que o juiz fixa a pena base? O juiz vai no artigo, obviamente, pelo qual o réu está sendo acusado. Estou utilizando aqui como exemplo o crime de roubo, para ficar mais fácil, 4 a 10 anos. E aí, o que o juiz vai fazer? O juiz ele vai analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59. Para fixar a pena base, o juiz ele tem que analisar, ele tem que atender as 8 circunstâncias judiciais lá do artigo 59. O juiz tem que analisar, prestem bem atenção, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima. Para que o juiz fixe a pena base do réu, tá? O juiz tem que analisar as 8 circunstâncias judiciais ali no artigo 59. Ou seja, o juiz tem que analisar a culpabilidade do réu. O que é a culpabilidade do réu? Diz respeito à reprovação social que aquele crime, que aquela conduta merece. A culpabilidade do réu diz respeito ao tamanho da reprovação daquele fato, ao tamanho da reprovação daquele crime. Exemplo, um estupro de vulnerável, tá? Que aconteceu, por exemplo, com base em tortura. A culpabilidade é muito grande, né? A culpabilidade ali é muito grande, ou seja, a reprovabilidade da conduta ali é muito grande. Conduta social do réu. O que é a conduta social do réu? Diz respeito ao papel do réu, ao comportamento que o réu tinha na sociedade, o comportamento que o réu tinha no seu trabalho, junto com a família dele, junto com amigos. Ou seja, conduta social é basicamente analisar como que era o comportamento do réu dentro da sociedade, tá? Na escola, na faculdade, com a sua família, ou seja, se o réu tinha trabalho fixo, se o réu era um bom cidadão, se ele era um bom marido, ou seja, diz respeito à participação social do réu dentro da comunidade. Personalidade do agente. Personalidade do agente é algo bem subjetivo, mas basicamente ali é para analisar e identificar se o réu ele tem uma personalidade que é mais voltada para o crime. Analisar se o réu era agressivo, se o réu, por exemplo, era uma pessoa que por exemplo, já era envolvido com crime, se o réu, por exemplo, na sua personalidade, se era uma pessoa calma, se era uma pessoa tranquila, se era uma pessoa agitada, se era uma pessoa que, por exemplo, já era envolvida com drogas, se era uma pessoa que bebia. Ou seja, o juiz vai analisar esses atributos íntimos, né, esses atributos ali pessoais ali do réu. Os motivos, o que são os motivos do réu? Os motivos dizem respeito às razões que levaram o réu à prática daquela ação criminosa. Exemplo, ciúme, ou por exemplo, no caso do roubo, o réu estava precisando de dinheiro, tinha sido demitido e estava precisando do dinheiro. Ou seja, motivos são as razões que levaram o réu à prática ali daquele crime.
As circunstâncias do crime são os elementos, tá, acidentais que, assim, não são determinantes para a prática do crime, mas essas circunstâncias do crime dizem respeito a como que o crime aconteceu, tá? O crime aconteceu de noite, o crime aconteceu dentro da casa da vítima, esse crime aconteceu, por exemplo, com abuso de confiança, esse crime aconteceu no ambiente de trabalho, esse crime aconteceu através de uso de bebida alcoólica, esse crime aconteceu porque o réu mentiu para a vítima, ou seja, diz respeito à forma, tá? A elementos que de alguma forma estabelecem o contexto ali que o crime aconteceu, beleza? As consequências do crime. As consequências do crime diz respeito ao resultado daquela conduta criminosa. As consequências do crime diz respeito ao mal causado, tá, pelo crime, o que aquele crime ali gerou e o que desencadeou, tá, ali aquele crime. Por exemplo, consequências do crime são situações que extrapolam o resultado típico ali do crime. Por exemplo, o réu, aqui eu não vou colocar o crime de homicídio,